A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, mesmo quando nós estamos atravessando vales ou escalando montanhas e parece que esse caminho nunca vai ter fim, se você ama a Deus e se você o convida para caminhar com você, para passar todos os momentos com você, saiba que você vai vencer, saiba que essa prova, essa luta vai chegar ao fim. Amém? Você crê nisso? Se coloque de pé, vamos cantar essa canção, sabendo que nós podemos esperar em Deus. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como a águia solitária, e a vida de novo sorriu pra mim. Deus escondeu bem debaixo de suas asas. Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo. Doeu, mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Te exaltamos, Pai, te damos toda a honra e toda a glória. Oh, porque é de Ti que vem a nossa esperança, é de Ti que vem o nosso socorro. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo. Doeu, mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Sobrevivi.
Vamos aplaudir mais forte, porque nós somos aqueles que têm o fôlego do Espírito e da vida. Somos sobreviventes, porque o Espírito habita em nós e nos traz vida. Senhor, receba nosso louvor, receba a nossa adoração, receba a nossa vida, que entregamos no seu altar essa noite, e que seja o fôlego de gente que já passou pela prova, gente que já passou pelo deserto, gente que vem caminhando na prova, gente que vem passando pelo deserto, para dizer que o Senhor é bom, o Senhor tem sustentado, e o Senhor receba a nossa adoração, nosso louvor, nossa celebração, ao nome de Jesus essa noite. Assim oramos em nome dele, amém, aleluia. Você está feliz de estar aqui essa noite? Diga amém. Que bom que você veio nesse lugar, seja muito bem-vindo. Ficamos felizes de receber você e sua família aqui conosco. Eu quero lembrar você, mulher, que essa semana agora, quinta-feira, é o Encontro das Mulheres, no dia 20. E você, mulher, é convidada para estar aqui e participar dessa celebração. Se você puder e tiver condições, traga um lenço junto com você. Esse lenço pode ser novo ou usado em boas condições, que será doado para o Hospital do Câncer, a campanha da quinta-feira da Rede Mulher, às 20 horas. Mas se você não tiver condições de fazer essa doação, não tem problema, o importante é que você também esteja aqui conosco nesta quinta-feira às 20 horas na celebração da Rede Mulher, porque agora nós também temos o Retiro Kids, que hoje está encerrando as inscrições, tá bom? Então, se você estava aí se preparando, hoje é o último dia para você fazer isso. Você que também está na sua casa, pode mandar uma mensagem no telefone da igreja, no WhatsApp, para garantir a vaga do seu filho e da sua filha, que nós estamos encerrando as inscrições do retiro da Rede Kids, que vai acontecer agora nos dias 11 a 13 de novembro, para crianças entre 8 e 12 anos, tá bom? E em novembro nós temos também um bazar missionário, que vai acontecer no final do mês. Você também já vai se preparando, se organizando. Se você quiser trazer doações, pode fazer, mas já vai divulgando que tem muita coisa nova, bonita, que já está preparada, que é para o bazar, que vai acontecer no dia 12 de novembro, ali quase que junto com a Rede Kids, fazendo o nosso retiro. Estará acontecendo aqui também o bazar missionário, para abençoar a nossa comunidade. Se você veio preparado hoje para devolver seu dízimo e a sua oferta, você pode fazer isso. Nós ficamos felizes de você estar presente na celebração. Isso para nós é uma alegria imensa. Mas se além disso, você veio preparado hoje para devolver o seu louvor financeiro, faça isso com gratidão, faça isso com alegria. Aqui à frente estão essas urnas, você pode fazer isso de maneira em espécie, mas se você quiser fazer em cartão ou Pix, é lá no fundo no balcão de informações. Que Deus possa abençoar a sua vida e também a sua generosidade, e enquanto nós louvamos ao Senhor, você pode fazer isso com alegria. Senhor, receba o louvor dos teus filhos, que vai acontecer através também da oferta financeira. Aquele louvor que vem da gratidão e da generosidade das mãos. E se existe alguém ou algumas pessoas que porventura não têm condições de ofertar esse louvor financeiro, que o Senhor seja a provisão, o sustento, e use inclusive essa comunidade para ser alívio e bálsamo no coração daqueles que precisam e que nada têm. Pai, nós abençoamos as ofertas que serão levantadas no seu altar nesse momento, em nome de Jesus, amém. Enquanto cantamos, você pode vir devolver seus dízimos e sua oferta. Para que entre o Rei.
Nós adoramos ao Senhor em espírito e em verdade. Nós adoramos ao Senhor de todo o coração, porque Ele nos resgatou, Ele nos curou, nos transformou. Entregue a Ele agora todo o seu coração. De Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Ele está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Eu quero convidar você essa noite, enquanto cantamos, continue cantando. Pai, eu quero te adorar. Você que está enfrentando a enfermidade, ou você que quer representar alguém que está lutando por uma enfermidade, Espírito em verdade. eu queria convidar você a vir aqui à frente enquanto estamos cantando essa canção. Você que está com uma enfermidade, ou você quer representar alguém que está lutando contra uma enfermidade, vem aqui à frente, nós vamos orar por isso agora em nome de Jesus. Essa canção move sobre nós essa verdade. Pode vir mais para frente, por favor, aqui. Chega aqui, por favor. Leva-me à sala do trono, Move sobre nós, Espírito Santo de Deus. pelo novo e vivo caminho. Você que está com uma enfermidade, ou você que quer representar alguém, orar por alguém, pode vir aqui à frente. Eterno sumo sacerdote, Leva no Senhor. leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Leva-me à sala do trono.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus habita em meus louvores. E onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Os cativos e oprimidos são livres. Os enfermos e doentes são curados. Onde está a presença do Espírito de Deus, ali a liberdade, a presença, a glória, a cura, a libertação. Seja Senhor essa noite sobre nossa vida. Jesus é Senhor sobre toda a enfermidade. Jesus é Senhor sobre todo espírito maligno. Jesus é Senhor sobre todo espírito de enfermidade nesse lugar. Em nome de Jesus, nós declaramos aqui nesse lugar a presença do Espírito de Deus, que é Senhor e que é soberano. Senhor Jesus, o Senhor nos deu autoridade sobre os espíritos malignos. E se essa enfermidade que este homem, essa mulher está lutando contra, é de origem espiritual, agora, em nome de Jesus, nós renunciamos a isso. Nós repreendemos essa enfermidade. Nós cancelamos essa operação maligna sobre a vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, todo espírito de enfermidade, todo espírito de dor que tem se alojado nesses membros, todo espírito de dor que tem se alojado nesses órgãos, nós agora cancelamos. Em nome de Jesus, nós damos ordem no mundo espiritual para que saia e bata em retirada todo espírito de enfermidade, caia por terra nesse lugar, pelo poder do nome de Jesus, porque onde o Espírito de Deus está, ali os enfermos e doentes são curados. Nós cremos, Pai, que se essa enfermidade é de origem espiritual, ela está agora curada pelo poder do nome de Jesus. Cura, Senhor. Cura, Senhor. Liberta, Senhor. Liberta este homem, liberta esta mulher dessas dores constantes, desse sofrimento contínuo, desse diagnóstico que não aparece. Liberta agora em nome de Jesus dessa enfermidade. Tira essa dor, traga o movimento de volta, traga paz no organismo, traga, Senhor Jesus, a saúde de Cristo sobre essa vida, em nome de Jesus. Senhor, se essa enfermidade é de origem biológica, se é origem biológica, nós pedimos a tua cura, Senhor. Traga o teu bálsamo, o bálsamo do Espírito de Deus, trazendo sobre a vida dessa pessoa, na operação do Espírito Santo, mediante a fé desse coração que clama e que pede ao Senhor. Traga a cura, Senhor. Traga a cura, o bálsamo que vem da tua presença. Derrame sobre esse homem, sobre essa mulher. Pai, se essa pessoa que está aqui está representando alguém da sua família, que vai passar por cirurgia, que está sob tratamentos, Deus, nós pedimos agora que o Senhor visite essa pessoa. Alcance esse leito de hospital, alcance as mãos desses cirurgiões, alcance o poder, ó Deus, pelo poder do Senhor, esses remédios, esses medicamentos estão sendo administrados. Traga cura, Deus, natural, mas através do teu sobrenatural. Traga cura através de médicos e medicamentos, mas através do teu sobrenatural. Coloque a tua mão, Senhor. Nós clamamos a ti, clamamos ao Senhor. Leva-nos a esse lugar de experiência de cura e de milagres, e que pessoas que estão aqui possam contar e recontar que nesse dia, nessa data, nessa noite, o Senhor colocou a sua mão e o Senhor fez um milagre, porque o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, e na tua presença, Senhor, nós declaramos que somos curados, somos livres de enfermidades espirituais, somos tratados pela tua graça e misericórdia, e somos colocados em pé na saúde de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Vamos continuar cantando. Aleluia. Aleluia. Pode voltar para o seu lugar. Louvemos ao Senhor.
Aleluia, seja exaltado, Senhor, para todo sempre o teu nome neste lugar. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Que a graça e a paz de Jesus seja sobre ti, meu irmão, minha irmã. Amém? Pode tomar seu assento, por favor. Deus abençoe, irmãos preciosos, louvor, queridos irmãos amados. Glória a Deus pela presença do Espírito Santo neste lugar. Onde Ele é o Senhor, ali há liberdade. Que bênção, irmãos. E é isso. Se permitir a presença do Senhor ministrar as nossas vidas, eu creio que você recebeu conforme a sua fé em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós queremos um Deus de milagre, nós queremos um Deus também que age por meio da palavra revelada. E nós estamos, irmãos, nessa jornada falando sobre este tema tão necessário para a nossa caminhada com Deus, que realmente o povo de Deus, ele é conhecido, ou deve ser conhecido como um povo corajoso, um povo que tem bom ânimo, porque essas são as palavras do Senhor Jesus. Eu quero nessa noite, irmãos, continuar falando sobre este tema. Já estamos caminhando para o encerramento deste tema, mas tenho certeza que o Senhor continuará ministrando as nossas vidas de uma forma tremenda para a glória do Senhor Jesus. Apesar de mim, o Senhor falará ao teu coração nessa noite, queridos, para a glória do Senhor Jesus. Há muitas reações, irmãos, que nós deparamos no dia a dia. Quando acordamos, dependendo do ambiente, o clima, logo já se vai uma reação. Reação essa que pode-se dizer uma reação de gratidão a Deus, ou talvez por frustrar uns planos aos quais você tinha daquele dia e ver que logo pela manhã já não será possível, dependendo do ambiente climático, e logo já demos uma reação. Dirigimos e logo a nossa reação também é vista e bem revelada, principalmente quando deparamos alguém que invade a preferencial, e nessas horas essa reação revela muito como está a nossa vida com Deus, através do domínio próprio ou a falta do domínio próprio. Nossos relacionamentos diariamente revelam muito bem a nossa reação. Nós temos, irmãos, temperamentos diferentes, mas uma coisa que todos nós temos, isso não tem como negar, é uma reação, seja ela tão espontânea, uma reação imediata, e com isso nós podemos ter atitudes, algumas ações, e tenho certeza, quando nós agimos pelo impulso, iremos muito se arrepender depois. Agir por impulso, pelo impulso de alguma situação que logo vimos, nem processamos, nem perguntamos, nem pensamos, e logo já se foi, já falamos o que não deveria falar, já agimos de uma maneira que certamente iremos nos arrepender. Quantas vezes, irmãos preciosos, nossas ações, as nossas reações, elas são movidas por um impulso. Eu creio que você sabe do que eu estou me referindo. Quantas vezes nós falhamos com relação a agirmos por um impulso, e a Bíblia fala muito sobre isso, principalmente pelo impulso da nossa carne, nossa natureza. A nossa natureza por si, ela é pecaminosa, então por ela deseja fazer o quê? Pecar. Jamais nossa carne incitará para agradar a Deus. É a nossa reação que logo foi por impulso. Você já se viu assim, ficou muito envergonhado depois, assim, olha, quando foi sem pensar, foi um impulso. E sabe, pode ser tão destrutivo em nossa vida, irmãos. Podemos pagar um preço muito caro por agirmos num impulso do momento, do calor do momento. Eu não lembro quantas pessoas que eu já ouvi dizendo arrependidas por estarem pagando um preço até hoje de uma condenação, de uma sentença, tudo isso devido a uma atitude provocada por um impulso. Por um impulso aconteceu uma agressão.
por um impulso na hora errada, no ambiente errado, e ali ele acabou se condenando. Quantas vezes, irmãos, e quem não está sujeito a isso? Será que é por isso que a Bíblia nos chama para sermos vigilantes, se atentar bem com nós mesmos, se atentar com as nossas atitudes, sermos vigilantes o tempo todo para não dar espaço para essa vontade que vem sem avisar? É o velho homem que incita muitas vezes em governar nossa vida. E muitas vezes, irmãos, este impulso pode-se dizer também que é sinônimo de coragem. Coragem. Nós estamos nesses dias atrás, a importância de uma pessoa corajosa. Quem pode impedir uma pessoa movida por coragem? E coragem não está por si próprio, vem a coragem, é algo que vai fluindo, algo que nós encontramos, algo que vai nos alimentando, que vai nos enchendo de coragem. E é perigoso essa coragem quando nós confundimos ela por um impulso de uma situação que talvez estamos indignados. E essa é uma fonte muito perigosa. Por exemplo, você já percebeu pessoas sendo movidas por uma falsa coragem? E o texto de Provérbios fala sobre isso. Provérbios 21, 20, versículo 1 diz o seguinte: o vinho dá uma falsa coragem, as bebidas alcoólicas provocam rixas, todos que se deixam dominar por elas, perdendo o controle de si mesmos, são loucos. Eu não ia nem citar este versículo, eu queria ler para você entender que a Bíblia está dizendo. Isso é uma falsa coragem. Quando uma pessoa que está talvez ali cheia de vontade de fazer as coisas, mas movida por quê? Por um efeito de um álcool, que logo cativa ela, domina e faz coisas mais terríveis. Lembro uma pessoa que eu estava pastoreando, discipulando. Ela era tão tímida, estava num processo ainda, entregar sua vida a Jesus, indo para a igreja, era tão tímida. Para conversar com ela nem sequer olhava nos olhos. Eu perguntava e ele só respondia com pouquíssimas palavras, até difícil de provocar um diálogo. Mas quando a esposa chamava assim: pastor, pelo amor de Deus, socorre aqui, não sei o que fazer em casa. Eu falei: mas o homem tão quieto desse, o que aconteceu será? Estava sob efeito do álcool, estava falando mais que todo mundo, gritando que dá para ouvir de longe, é um efeito terrível. E eu pergunto: isso é coragem? Não é, irmãos, é uma falsa coragem. O efeito que traz, a sensação é uma falsa, e isso pode trazer consequências terríveis, e nós sabemos muito bem disso. Talvez temos alguma experiência aqui até então, na ignorância de nossos atos, foram movidos por aquela falsa coragem. Tornou-se corajoso um homem que está sob o efeito de um álcool, de uma química, é uma falsa coragem. E aquela pessoa que estava tão tímida, tornava-se tão falante, falava tanto, e me abraçava. Falei: que coisa, quando está sóbrio, não tem coragem nem olhar nos olhos, sob o efeito do álcool até abraça a gente, inclusive até chora, mas é uma falsa coragem, não é isso? Está impulsionado a ter atitudes ali, mas é um sentimento falso, é uma expressão falsa. Hora e outra eu recebo ligação de uma pessoa, já sei, misericórdia, vou ter que ficar aqui no mínimo meia hora ouvindo a pessoa, porque eu sei que se ela ligou para mim, para dizer assim: olha, você para mim é muito amado, e começa a falar um monte de coisa para mim, porque eu sei que ela não está sóbrio para falar isso. É um parente precioso. Quando me liga, eu falo: misericórdia, a gente já não está bem, já tomou umas e só, já sei que o negócio vai longe, e começa. Ao mesmo tempo começa a dizer que ama, e começa a dizer a quem ele odeia, e fala um monte de coisa, e eu falo: o que é verdade disso? Está sob o efeito de um álcool, de uma química, o que é verdade? Corajoso para falar essas coisas? Não é, irmãos, é uma falsa coragem. Por isso eu tomar muito cuidado com estes gatilhos, com estes impulsos. Por outro lado, não só olharmos o que é destrutivo, o impulso, agir no impulso, nós vamos olhar na palavra, irmãos, e perceber que existe sim o lado negativo, um lado em que nós podemos pecar, sofrer consequências incalculáveis por agir pelo impulso. Mas acredite, existe também algo que eu e você precisamos olhar na palavra nessa noite, como este texto eu quero apresentar para você.
e se atentar no que diz. Atos 18, verso 5 diz o seguinte: e quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo que impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Impulsionado. Aqueles que são impulsionados por um momento, seja por efeito de um álcool, de uma química, ou de uma reação descontrolada, por não ter um senso, por ter um juízo, por ter um temor a Deus, capaz de refrear sua língua, refrear sua atitude. Porque o que nos para, o que nos trava, irmãos, é quando você pensa em Deus. Isso é temor. Diante de uma atitude que está te levando a impulsionar, a agir naquele momento, e você, se não fosse o temor de Deus, é como se puxasse o freio de mão para você parar. Te faz você raciocinar, pensar bem nas consequências, pensar qual será o próximo passo, e você, glória a Deus, que eu não agi assim, foi o Senhor que refreou, o Senhor que me ajudou, me deu graça para isso. Outros consideram sua família, consideram como minha mãe vai pensar, como ela vai sofrer por isso, e aí vai, algo que traz a nossa consciência, que tem a capacidade de como se fosse refrear nossas atitudes, de nos dominar, para que esse impulso não nos domine. Mas por outro lado, como nós precisamos, irmãos, ser movidos pelo Espírito Santo, para nos impulsionar, principalmente quando nos faltar coragem para agir. Apóstolo Paulo, ele era um homem tão vulnerável quanto nós, mas o que ele entendeu foi uma fonte tremenda, que é o Espírito Santo. Ele entendeu que, olha, quando ser impulsionado pelo Espírito Santo, ninguém segura. Ser impulsionado a falar de Jesus, afirmar quem é Jesus, e no contexto em que ele estava sendo impulsionado, irmãos, é para corajoso. É para quem realmente entende que se morrer vai ser lucro. Viver é Cristo mesmo, mas se morrer vai ser lucro, porque eu quero ser fiel a essa convicção de Cristo Jesus. Eu quero ser fiel a essa mensagem. Sabe, irmãos, uma convicção, ser impulsionado pelo Espírito Santo. Alguma vez você já foi impulsionado pelo Espírito Santo? Já percebeu? Já se identificou? Localizou assim dentro de você? Opa, esse impulso não veio de mim. De repente me deu uma santa indignação de tomar um posicionamento, me deu uma coragem, começou a girar dentro de mim algo. Certa vez nós estávamos dentro de um ônibus e uma pessoa discursou ali para haver uma reconciliação. Houve algumas divergências nos bastidores, não sabia de nada, nem eu nem a Gisele, e de repente quando ele estava falando, irmãos, ele tinha pegado um microfone ali, discursando algumas coisas, mas começou um negócio dentro de mim tão forte, que eu já tirei o cinto, rapidamente tirei o cinto, coloquei o calçado, estava descalço, porque eu tinha certeza que era para mim orar naquele momento. Eu tirei o cinto rapidamente assim, coloquei o calçado e já me chamou, vem aqui orar conosco. Foi uma questão de Deus, foi um dos momentos que eu lembro que foi um impulso. É como se você assim tivesse uma oportunidade agora de dizer o seguinte: irmãos, quem quer vir aqui e fazer uma oração? E talvez misericórdia ou não. E você está no seu coração queimando, de repente se levanta. Ou diante de uma oportunidade que você assim, olha, por mim não, eu não quero. Mas se vem um impulso, é isso que o Espírito Santo provoca em nós também, queridos. Essa é uma fonte confiável. Quando o Espírito Santo, ele nos impulsiona, e o que estava impulsionando tanta vida desses homens de Deus, é a revelação da palavra. Quando você tem a palavra guardada no seu coração, você não pecará contra Deus, vai te impulsionar pela revelação no entendimento. É por isso que nós devemos, irmãos, debruçar na palavra a fim de obter entendimento. Não é tanto ter de Deus em nós, mas ter nós de Deus, Deus ter mais de nossas vidas. Muitos têm muito de Deus, mas a verdade é que pouco Deus o tem. Deus o tem o domínio sobre si. Muitos têm muito de Deus pelo conhecimento, por citar versículos, por cantar louvores. Tem muito sobre conhecimento de Deus, mas a questão é o quanto Deus tem de você.
É nisso que vai se manifestar esse impulso, esse mover de Deus, principalmente em momentos que nós não soubermos o que fazer. É interessante que o próprio Senhor Jesus falou sobre isso. Já estava preparando seus discípulos para um momento bem difícil, e em Mateus capítulo 10, Jesus ele começa a falar tanto as instruções para os discípulos sobre o que eles iriam enfrentar na jornada do ministério, já falando da recompensa e também estimulando eles para entender a graça do Senhor que virá sobre a vida deles. E neste capítulo 10, eu quero destacar para vocês o momento em que Jesus está dizendo para os seus discípulos: por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Jesus já estava preparando os discípulos, dizendo: olha, vocês vão testemunhar de mim diante de autoridades. Como o apóstolo Paulo já estava sendo o resultado dessa palavra que Jesus havia alertado: vocês vão dar testemunho de mim diante daqueles que não aceitarão o evangelho. Por conta de uma perseguição, vocês irão anunciar a minha palavra com coragem, com graça. E Jesus dizendo bem claro: olha, por minha causa vocês serão perseguidos, por minha causa vocês irão levar o meu nome diante de governos, diante de muitas pessoas. Eu acredito que quando nós assumirmos uma aliança com o Senhor de levar Deus a sério, queridos, nós sofremos também perseguição. E quer saber? Está tudo certo. Quando sofremos por conta de afirmarmos nossa fé em Cristo e levá-lo a sério. E preste atenção que Jesus disse, irmãos preciosos, dizendo o seguinte: olha, vocês vão passar sim por perseguições, mas, verso 19, mas quando os perseguirem, mas quando prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer, ou como dizer, naquela hora lhes será dado o que dizer. Não se preocupem. Irmãos, não é isso que muitas vezes ficamos muito tensos, preocupados demais, principalmente diante de uma situação em que nós teremos que dar agora uma resposta. O que eu vou falar, o que eu vou dizer? Tomei minha decisão por Jesus, que eu vou falar agora lá para a minha família, que eu vou dizer lá em casa, como eu vou chegar no trabalho e vou dizer isso, como eu vou testemunhar, como eu vou lidar numa situação tensa, porque Jesus está dizendo: olha, diante de tensões, diante de perseguição, vocês vão passar, mas não se preocupem, porque naquela hora, olha só o verso 20, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Não se preocupe o que você vai dizer, não se preocupe como dizer, naquela hora. Sabe, irmãos, não adianta você rascunhar, escrever, pensar o que eu vou dizer, como eu vou discursar, como eu vou testemunhar. Naquela hora, é o Espírito Santo de Deus vai fazer o quê? Impulsionar, vai te dar graça, vai te habilitar, vai te encorajar, o que falar e como agir, é Ele. Você crê nessa palavra, irmãos? Você está tomando posse da palavra? Porque, irmãos, se entendermos isso, queridos, nós iremos alavancar nossa caminhada com o Senhor, iremos assim desbravar, ir mais longe na graça dEle, ao entender o seguinte: Deus está me capacitando, e eu creio que naquela hora, não importa o que seja, Ele vai me impulsionar, vai me capacitar, o que fazer, o que falar. Sabe, irmãos, é quando você simplesmente vai em obediência ao Senhor. O que eu vou falar? Naquela hora o Senhor vai te dar graça, vai te dar direção, vai te habilitar, vai te conduzir, porque afinal de contas Deus não envia ninguém para ser envergonhado. Qualquer situação que Deus levar você, saiba, Deus não está colocando você lá para te envergonhar, mas para honrar o nome dEle. E o que dizer, é Ele que vai habilitar. Até ontem eu vi um testemunho especial dos nossos irmãos, compartilhando do retiro, algumas coisas lindas acontecendo, mas falando assim: olha, aconteceu algo assim que não era de mim, comecei a falar coisas, orar, cantar a Deus, coisas que eu nunca fiz. Que isso, irmãos meus? O Espírito Santo nos impulsionando, nos habilitando. Quero que você entenda que isso deve fazer parte da nossa vida, queridos.
ter sempre experiência com impulso, ao ser impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, começa com experiência, logo se torna um estilo de vida, porque você está desfrutando de um relacionamento íntimo com Deus, ao ponto que Ele está habitando tão claro dentro de você, que já se tornou uma realidade tão comum. Então, qualquer oportunidade, qualquer momento, já está te impulsionando diante de uma oportunidade. É o Senhor que impulsiona, irmãos. Você acha que por nós mesmos temos coragem? Quando testemunhamos de algumas coisas e falamos que pessoa corajosa, não. Foi o Espírito Santo que nos impulsiona naquele momento para agir, para falar, para orar, para fazer alguma coisa. Mas teve coragem de fazer isso? Algumas pessoas às vezes perguntam isso. Olha, na hora, o Espírito Santo de Deus, Ele nos impulsiona de uma maneira que você não consegue ser indiferente, você não consegue ficar em paz, enquanto não responder o que Ele está chamando você para fazer. Ele está te impulsionando, é Ele que te habilita naquele momento. É por isso, irmãos, eu quero trazer para você essa pergunta: como identificar o agir de Deus? Como identificar o agir de Deus? Se nós estamos falando que uma das maneiras de Deus agir em nossas vidas é também por meio de um impulso, impulsionado pela palavra. Quando você tem uma palavra revelada no seu coração, a presença de Deus te movendo, você tem coragem, é uma coragem que vem, que flui de dentro para fora, que te impulsiona a fazer coisas que você vai testemunhar para a glória do Senhor Jesus. Tudo que o Senhor nos move por um impulso, irmãos, será para a glória dEle, é para gerar um testemunho, está entendendo isso? Como perceber que é o Espírito Santo de Deus que está movendo, me impulsionando, para que não seja eu enganado por um sentimento pecaminoso? Cuidado com isso, cuidado pelo impulso ao olhar, porque se tem uma coisa que é fácil na gente, irmãos, é cair em cobiça, cair naquilo que desagrada o coração de Deus. Por isso temos que identificar que impulso é este, quem está me impulsionando, quem está me empurrando. Muitas vezes é assim que o Senhor age. E quero que você guarde esse salmo no seu coração. Eu amo este salmo, pensar neste salmo. Olha só o que diz a palavra do Senhor, Salmo 118, verso 6. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo. Repare numa coisa, toda vez que você ler na Bíblia essa palavra, Deus dizendo assim, não temas, Ele vai sempre afirmar uma coisa junto com a mesma frase: eu estou com você, eu estou contigo. Ele não apenas diz o seguinte: não temas, não tenha medo. Dificilmente eu não consegui identificar uma frase em que não consta essa palavra, essa afirmação que Deus está dizendo: eu sou contigo, eu sou com você, não temas, por isso não tenha medo, eu estou com você. Essa é a palavra, irmãos, deve impulsionar nossa vida. Sabe, quando nós somos impulsionados por essa certeza, Deus está comigo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, Tu estás comigo. Essa é a certeza, irmãos. Quando somos impulsionados por essa verdade, o Senhor está comigo, vai me dar graça, mesmo que você em um contexto esteja sozinho, em um cenário que você esteja sozinho, fala: meu Deus, só eu, Senhor, aqui agora. Aí você, irmãos, respira fundo e diz: Senhor, me ajuda, o Senhor está comigo, me dê graça. Nessa hora o Senhor vai te capacitar a falar, a ministrar. E quer saber, irmãos, o que é tremendo neste salmo, o versículo 7. Olha só o que diz: o Senhor está comigo entre os que me ajudam. Você já prestou atenção à presença de Deus através daqueles que estão te ajudando? Deus, Ele está comigo. O que temerei? Não há o que temer. Mas olha o versículo 7, o Senhor está comigo entre os que me ajudam. Deus, irmãos, Ele se move por um impulso de uma palavra revelada, mas também Ele nos impulsiona através daquelas pessoas que Ele está usando como um instrumento para nos ajudar. Nós clamamos: Deus, me ajuda. Deus está nos ajudando, irmãos.
Olha, quando eu entendi esse versículo, eu comecei a fazer uma lista de pessoas que foram elas tremendamente usadas por Deus em momentos que eu estava mais angustiados no processo na caminhada da formação pastoral, e lembrando, olha, Senhor, o Senhor sempre esteve cuidando de mim, levantou pessoas com recursos que eu nem imaginava, de olhar para trás, irmãos, e ver assim, o Senhor sempre esteve presente. E às vezes, irmãos, talvez caímos no desespero de fazer essa pergunta: Deus, onde o Senhor estava no momento que eu mais precisava? Onde o Senhor estava no momento que eu mais precisava? Onde a presença dele estava, irmãos? Entre aqueles que nos ajudaram, entre aqueles. Você percebe isso, irmãos? Por isso que nós devemos louvar muito a Deus por aquelas pessoas, e eu vou dizer até um termo, anônimas, que nos impulsionaram a crescer na fé, a avançar na fé. Hoje, por exemplo, nós podemos fazer menção de uma empresa, fazer menção de um ministério, mas você tem ideia de quantas pessoas anônimas foram elas instrumento de Deus para impulsionar, para cooperar, para abençoar essas pessoas para estar onde estão? Não podemos esquecer dessas pessoas que foram instrumentos de Deus para nos encorajar. E é tremendo que a Bíblia também nos apresenta muitas dessas histórias, muitas pessoas que foram instrumentos de Deus para impulsionar pessoas a dar mais um passo na sua fé, porque estavam bloqueadas, não conseguiam avançar, e elas foram tremendamente fundamental para que empurrar outras pessoas, impulsioná-las a fim de alcançar um propósito de Deus. Sabe um exemplo? Naamã. Você pode olhar na sua Bíblia depois, 2 Reis, no capítulo 5, fala sobre um homem de muito conceito, um homem herói de guerra, que por ele o Senhor dera a vitória, porém leproso. Primeira pessoa, que nós não sabemos o nome, mas é no anonimato, diz que lá na casa dele havia uma menina que havia sido levada como escrava e servia a esposa deste. E ela disse: olha, tomara que meu senhor fosse lá em Israel, Deus ia curá-lo. E assim foi. Qual o nome dessa menina? Nós não sabemos. Foi alguém que o impulsionou, este homem, a procurar uma cura e encontrar o Deus. Ele finalmente vai e depara com o profeta Eliseu. O profeta simplesmente dá uma direção: vai lá no rio, mergulha 7 vezes e você vai ser curado de sua lepra. Ele ficou bloqueado porque ele foi cheio de si mesmo, pensando: não, eu achava que iria sair da casa dele, impor as mãos sobre o leproso, invocar o nome dele e ser curado. Eu achava que ele estava preso na sua condição. É interessante que nisso, está lá na palavra, você pode observar isso. Ele já estava desistindo da ideia, dizendo o seguinte: eu mergulhar nesse rio poluído, e ele comparando outros rios que poderiam ir, e de repente, um dos seus servos, repare o detalhe na Bíblia, irmãos, disse assim: oh, meu pai, numa forma de respeito, de honra, meu pai, porventura pediu alguma coisa difícil para o senhor fazer? Você vai ser curado, olha que oportunidade. Para de ficar cheio de suas razões, faça isso, você vai ser curado, é simples, vai lá e mergulha. Tá, estou em outras palavras, irmãos, mas de uma certa forma foi isso impulsionando. Será que foi difícil o que ele pediu? E sabe o que aconteceu? Penso na Naamã: tá bom, chega de falar na minha cabeça, já entendi, eu vou então. E ele mergulhou. Quando se levantou pela 7ª vez, a pele dele estava limpa, curada, tremenda, foi um homem que recebeu cura, tudo ficou limpo. Foi mediante, sim, uma menina no anonimato, foi através de um profeta de Deus que deu uma direção, e também estes servos que o impulsionou: vai. Será que é difícil fazer isso? Irmãos, como nós precisamos muitas vezes pessoas que nos ajudam a confrontar o orgulho. Louve a Deus por elas, pessoas assim: para de ser orgulhoso, meu querido. Você está diante de uma cura, diante de uma oportunidade que Deus está te dando. Para de ser orgulhoso. E quando alguém está nos apontando para um caminho, para uma solução, para sermos libertos, irmãos, e confronta nosso ego, nosso orgulho,
como nós devemos muita gratidão a elas. No final de tudo, podemos dizer assim, foi Naamã que foi curado, olha só, ele está curado, o homem curado. Olha o testemunho de Naamã. Mas sem dúvida, se não fosse aqueles servos, ou servos, que não sabemos o nome, que foram tremendamente usados, não só nas mãos de Deus, mas alguém assim, olha, preciso impulsionar você, vai e mergulha. É assim, irmãos, nós precisamos ser cercados por pessoas que nos impulsionam a mergulhar na presença de Deus, sabe? Ser cercado por pessoas que nos impulsionam. Quero concluir contando para você uma história, estava lembrando dias atrás sobre isso. Conta assim que um grande navio, havia ali muitas pessoas, e todas contemplando o pôr do sol, uma forma muito bonita, linda, e cheio de crianças em volta deste navio, correndo para lá e para cá. De repente, uma criança cai. Mal a criança caiu sobre aquele grande oceano, imediatamente um homem já se lançou atrás. No fim de tudo, foi possível resgatar essa criança, lançar o salva-vidas, resgataram ambos, né? Tanto este homem e também a criança. Este homem foi contemplado, foi honrado, e deram oportunidade para dizer como que foi tão espontâneo a atitude dele. Mal a criança estava caindo, ele já se lançou atrás. E todo, para surpresa de todos, quando ele pega no microfone e diz: eu quero saber aqui quem foi que me empurrou. Quem que me empurrou? A verdade é essa, irmãos. Em um momento que a gente fica pensando muito, a gente fica bloqueado. Quando Deus aponta uma direção, se você ficar pensando muito, você vai negociar a voz de Deus. Eu te garanto isso, porque isso aconteceu muito comigo, de ficar negociando. Quando vem a palavra de Deus, uma certeza, e você se distrai, ou se permite distrair, não age. No dia seguinte você, acho que não é bem assim não. Quando o Senhor move teu coração com amor tão grande do perdão dele, e você, meu Deus, eu preciso perdoar agora aquela pessoa, eu vou na casa dela, vou perdoar. No dia seguinte você não foi, passa outro dia também não. Aí logo, já orei por ela já, está tudo bem, está tudo certo. Perdeu o momento, irmãos, a coragem. Você tem que agir no momento do impulso que o Senhor está mostrando para você, naquela hora. Porque se você agir mediante a revelação da voz de Deus, impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, vai acontecer coisas tremendas na sua vida, e você jamais irá se arrepender ao agir sob a voz de Deus. O contrário que pode acontecer, arrependimento, de não ter aproveitado aquela oportunidade, que ele empurrando você, vai agora. É por isso, quando ele enviou os seus discípulos, dizendo o seguinte: olha, vão de 2 em 2, anunciem uma palavra, não param no caminho, não saudem ninguém, vão anunciar o evangelho, que o reino está chegando, anunciem a palavra. E por que, ao pensar assim, que Jesus enviou os discípulos com essa urgência, e disse para eles não parar no caminho, não se dispersar por nada, sabe por quê? Para não perder a coragem, para não perder a coragem. Se o Senhor está falando no teu coração e tem algo que quer ministrar, está ministrando na sua vida, e você precisa se levantar daqui nessa noite e sair correndo para tomar uma atitude, faça o quanto antes, não se distraia. Não pare para comer um lanche, não pare para comer nada hoje, vai direto. Se é reconciliar com alguém, vá, porque se amanhã não der tempo, se há necessidade de você tomar um posicionamento, de tomar uma renúncia, faça logo, para que o inimigo não venha tentar manipular as suas emoções, ou te enganar, ou você deixar que o seu coração venha te enganar, querido. Seja impulsionado pelo Espírito Santo, diz assim: me impulsione, Senhor. E final de tudo, sim, Deus, obrigado, porque o Senhor que me empurrou, não foi por mim mesmo. Foi o seguinte: Senhor, me dê coragem, me impulsiona quando me faltar coragem. Me impulsiona, me dê esse impulso. Ser impulsionado pelo Espírito Santo. Quantos aqui precisam deste impulso, irmãos? Principalmente para fazer aquilo que sabe o que tem que fazer, sabe o que deve fazer, porém não faz. Por que não faz? Falta um impulso. Pois é, nós estamos aqui nessa noite como profeta de Deus
para te impulsionar pela palavra de Deus, te impulsionar, se levantar pela autoridade do nome do Senhor Jesus nessa noite, para viver os planos de Deus. O que está te impedindo de ser curado? O que está te impedindo de ser curado? O que está te impedindo de ser um homem liberto, uma mulher liberta completamente e viver para Jesus? O que está te impedindo? Se coloque de pé, irmãos preciosos, por favor. Nós vamos orar neste momento. Quero chamar aqui os nossos irmãos do Ministério de Louvor. Precisamos, irmãos, do poder do Espírito Santo, da presença dEle, dessa palavra revelada, de sermos impulsionados a fazer a vontade do Senhor e não voltar atrás. Mas saiba, este impulso é para cumprir um propósito. Esse impulso é o Senhor dizendo assim: olha, vá, porque essa é a oportunidade. Vá, porque essa é a hora, o tempo chegou, essa é a hora. Torna a perguntar para você: o que impede você de ser curado? O que impede você verdadeiramente de ser um homem livre, uma mulher livre? Qual é o nome deste pecado? O que está te apavorando? O que está te trazendo medo? Receba um impulso do Espírito Santo de Deus te abraçando você, segurando pela sua mão, dizendo: olha, eu estou com você, não temas, não tenha medo, porque eu que te ajudo. É o Senhor que nos ajuda, irmãos. Como é necessário a gente lembrar dessa palavra todos os dias. Eu quero pedir para você, por favor, coloque a mão sobre o teu coração. Coloque a mão sobre o teu coração e ouça. Sinta o pulsar do seu coração. Sinta o pulsar do seu coração. Assim como você está sentindo o pulsar do seu coração, assim é a minha presença com você, diz o Espírito Santo. Assim é a minha presença com você. Como você está sentindo o pulsar do seu coração, assim é a minha presença com você. Assim diz o Senhor. Assim é a minha presença com você. Eu estou com você, mais fiel do que a sua sombra. Eu estou com você, mais fiel do que a sua memória. Ainda que você esqueça disso, mas este esquecimento não anula a minha presença. Não anula a minha presença. Talvez nós perdemos aquele momento de agir por estarmos tão encorajados. Talvez naquela semana do retiro, talvez numa noite que você esteve orando, numa vigília, num culto de domingo, um culto que marcou sua vida, mas até hoje você perdeu aquele momento. Saiba que o Senhor mais uma vez vai tocar a sua vida, vai tocar seu coração outra vez, vai te impulsionar a fazer a vontade dEle, para glorificar o nome do Senhor, e a fim que você viva uma vida plena, uma vida abundante em Cristo, a qual testemunhará da bondade dEle. Assim é a minha presença com você. Nunca se esqueça disso. Seja no momento que você seja diante das surpresas da vida, querido, em que você estiver sozinho ou sozinha, sempre lembre dessa mensagem. Coloque a mão sobre o teu coração. E assim como você sente o pulsar do seu coração, assim é a minha presença com você. É a minha presença na sua vida. É a presença do Senhor. Isso é convicção, é certeza. Não importa o que se está sendo acompanhado por uma emoção, por um arrepio, não se prenda a isso. Simplesmente tenha certeza do que Deus diz ao teu respeito. Ele diz: não temas, porque eu estou contigo. Não temas, porque eu te ajudo. Nos impulsiona pela palavra, Senhor, pela tua presença, Pai. No nome de Jesus, nós oramos, Santo Espírito de Deus. Nós vamos louvar o Senhor com essa canção. Eu quero chamar você a sair do seu lugar, você que deseja começar uma campanha hoje de oração, 7 semanas por um propósito, por algo que você reconhece que preciso perseverar na oração, buscar a direção do Senhor. Ou você que já está entre a 2ª, a 7ª semana, venha também
durante este momento em que nós estaremos aqui louvando. Enquanto isso, nossos irmãos da intercessão já estão postos nas laterais para orar com você, te ajudar em oração. Vamos clamar ao Senhor, irmãos, porque nós cremos que nós iremos ser impulsionados mais e mais com a presença do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Mundos que mas não preencheu-me, canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto. Todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus.
Só o Senhor pode fazer, Senhor. Nós cremos nessa verdade. Só o Senhor pode fazer e nós descansamos nessa palavra. Senhor, nós cremos da mesma forma em que o Espírito do Senhor, tua palavra declara que o Espírito do Senhor vinha sobre Sansão, o incitava, o inspirava, o impulsionava e fazia dele um homem corajoso. Fez proezas através de homens simples, pessoas vulneráveis. Nós cremos nessa ação poderosa do teu Espírito Santo, a nos habilitar, Senhor, com graça, com coragem. Nos impulsione, Senhor. Nós não queremos perder essa coragem até conquistar o propósito ao qual o Senhor deseja em nossas vidas. Pai, nós cremos que o Senhor nos impulsiona, o Senhor nos desperta, a fim de manifestar o teu reino, a fim de viver a tua glória, a fim de testemunhar da tua presença. Pai, despede-nos sobre o teu impulso, sobre a revelação da tua palavra. Despede-nos, eu sim, sobre a unção do Senhor, que nos habilita, que nos traz graça a se posicionar, a vencer os sentimentos, a vencer as emoções, a vencer sofismas, a vencer pensamentos que não são do Senhor. Nós oramos, Deus, e cremos que o Senhor nos dará graça, graça, para a glória do Senhor Jesus. Aqui oramos e te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Que o Senhor os abençoe, irmãos. Somos na paz. Sejam impulsionados pelo Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, queridos. Nada, nada melhor, não há nada melhor, não há nada.